Nós já falamos aqui num outro episódio sobre como as energias negativas podem afetar nossas vidas com os chamados vampiros energéticos. Mas e o outro lado da moeda? Então é com esse tema que hoje nós vamos colocar a terapia em dia. As energias podem influenciar pessoas, animais, plantas e também os ambientes. Mas, em contrapartida, os ambientes, plantas, animais e as pessoas também podem afetar tudo que está ao redor delas. O curioso é que quando a gente fala sobre energia, é que causa e efeito se misturam. Você pode sentir raiva e isso faz com que a sua energia seja afetada. Ou você pode ser afetado energeticamente e, como consequência disso, sentir raiva. É uma via de mão dupla. Causa e efeito se misturam o tempo inteiro. Mas não é só pelo lado negativo que isso acontece. A gente pode afetar e ser afetado também por energias benéficas. Mas aí alguns de vocês podem até pensar o seguinte: mas quando é pelo lado negativo, é muito mais fácil. Será que é assim mesmo? Ou será que as pessoas foram condicionadas a acreditar nisso? Quando a gente liga a TV, os jornais estão sempre nos bombardeando com notícias terríveis, notícias pesadas, é sempre aquela enxurrada de tragédias. Nas redes sociais também tem algumas páginas que ficam só focadas em publicar fofocas, conteúdos pesados, vídeos com conteúdos supérfluos, coisas rasas que não agregam em nada. As próprias letras das músicas atualmente só sabem falar de conteúdos extremamente sexualizados. Tudo isso vai condicionando o ser humano a acreditar que é muito mais fácil ser afetado por influências negativas do que por influências positivas. Mas também pudera, né? Que tipo de conteúdo você consome? Quais são os pensamentos que você alimenta? Qual é o tipo de conversa que você desenvolve com as pessoas? É a mesma coisa, você entra numa roda de pessoas, tá todo mundo falando sobre a música nova, que fala como a novinha senta, se ela senta assim, se ela senta assado, e você tentando falar sobre espiritualidade. Ninguém está dando nenhuma atenção para você, ninguém quer falar sobre esse assunto. Só estão preocupados ali com a tragédia que passou na TV, com a fofoca que saiu na página do Instagram, e você continua insistindo. Você tenta mais uma vez falar sobre espiritualidade e, mais uma vez, você é ignorado com sucesso. As pessoas estão tão ocupadas falando de assuntos banais que elas não têm tempo, elas não querem ouvir aquilo que você está falando. Uma hora você vai se cansar e vai se retirar, porque você percebeu que ali não tem nenhuma receptividade para esse tipo de assunto. É exatamente a mesma coisa. Ou você acha que as energias boas, as energias benéficas, vão ficar ali insistindo, batendo numa porta que está trancada. As energias vão onde tem ressonância e atração. Se você acha que hoje o mundo está muito pior do que era anos atrás, que é só tragédia, só desgraça, você só alimenta conversas vazias, não consegue ler um livro edificante, não consegue ver um vídeo com conteúdo que passe de 1 minuto, então, meu querido, eu tenho uma verdade para te falar que talvez você não goste muito, mas o problema está na forma como você está conduzindo a sua vida, como você está enxergando o mundo, os conteúdos que você está utilizando para se alimentar. Se você tem um jardim na sua casa e quer que ele se encha de flores, você tem que plantar e tem que cuidar todo dia. Se você deixa as ervas daninhas tomarem conta, não vai demorar muito, esse jardim vai ficar parecendo o da família Adams, sem vida nenhuma. Agora, você acha que as energias positivas chegam assim do nada? Você tem que fazer por merecer. Você tem que vibrar para que elas estejam presentes na sua vida. Você recebe mais daquilo que você emana. Se você emana pensamentos e sentimentos ruins, vai receber energias da mesma qualidade. Se vibra pensamentos otimistas, leituras edificantes, vivencia a sua espiritualidade, pode ter certeza que não vai sentir nenhuma dificuldade em receber energias positivas, energias benéficas na sua vida. Mas eu nunca sinto nada. A percepção energética vem com a prática, com a sensibilidade. Se você não pratica a sua sensibilidade, dificilmente você vai sentir alguma coisa. E sim, todo mundo consegue sentir em maior ou menor grau as energias. Eu vou contar um caso aqui muito interessante que aconteceu durante um curso de Reiki que eu ministrei presencialmente. Foi uma turma de nível 2.
No nível 2, a gente aprende os símbolos cósmicos que possibilitam enviar energia à distância. Então, para provar para os meus alunos que a energia não possui limitação nem de tempo, nem de espaço, eu resolvi fazer um exercício prático com eles, muito simples, mas muito interessante. Era uma turma pequena, se não me engano, eram só 6 alunos. Eu pedi para que eles fechassem os olhos e preparei todo o ambiente energeticamente falando antes de começar todo o processo para que os alunos ficassem, claro, protegidos e resguardados. Depois de fazer todo o preparo energético, a proteção do ambiente, eu falei o seguinte: agora concentrem em alguma coisa que tem relação com a vida pessoal de vocês, que vocês consideram muito importante, mas não falem nada para ninguém. Concentrem só nisso. Deixei eles alguns momentos se concentrando naquela situação que era importante para cada um deles. Depois que eles se concentraram, eu utilizei os símbolos do Reiki para fazer uma conexão entre os alunos. E eu falei para eles: agora eu vou ligar vocês, vou ligar um aluno no outro de forma totalmente aleatória. Vocês não vão saber com quem eu estou ligando vocês. Liguei um aluno no outro, utilizando os símbolos de Reiki sempre aos pares. Guardei as conexões só para mim e não mencionei com quem eles estavam sendo ligados. E falei para eles: agora concentrem em sentir o que vocês conseguem captar. Deixa os pensamentos surgirem, deixa os sentimentos surgirem e concentrem só nisso. Deixei os alunos ali alguns minutos, captando as energias, prestando atenção no que eles estavam sentindo, enquanto eu estava vibrando, mandando energia Reiki para eles. Depois eu avisei: olha, agora a gente vai encerrar o exercício, eu vou desfazer essas ligações e vou limpar todo mundo. Desfiz as ligações, limpei todo mundo com o Reiki e falei para eles abrirem os olhos. Depois começaram as partes mais incríveis do exercício, que foi quando eu pedi para eles relatarem o que eles tinham sentido. Cada um descreveu do seu jeitinho ali o que estava sentindo, o que captou, os pensamentos que vieram na cabeça, e por mais incrível que pareça, todo mundo conseguiu sentir exatamente aquilo que o seu par energético tinha pensado no começo do exercício. Cada um descreveu com a sua maneira, com as suas palavras, mas enfim. Todas as descrições bateram quando eu revelei quem era o par energético e pedi para revelar o que tinha pensado no início do exercício. Por exemplo, teve uma aluna que começou durante a percepção se sentir como se ela estivesse numa posição fetal e se sentindo muito triste. Quando eu revelei quem era o par energético dela, eu pedi para que ela revelasse o que ela tinha pensado no começo do exercício. E ela falou: eu pensei na minha netinha que acabou de nascer e nasceu prematura. E eu estava muito triste por conta disso. Então bateu exatamente a percepção da posição fetal e do sentimento de tristeza que ela tinha sentido. Um outro aluno, na primeira parte do exercício, concentrou no seu trabalho, estava concentrando no trabalho novo, no emprego novo, e quando foi percebido por uma outra aluna, essa aluna descreveu que viu exatamente aquele aluno, ela conseguiu captar a imagem dele, inclusive, sabia exatamente que era ele, e falou que tinha percebido ele sentado numa mesa, trabalhando, muito feliz. Então, as descrições bateram exatamente com aquilo que os alunos tinham pensado inicialmente. Foi simplesmente sensacional, foi incrível esse exercício. E não foi porque eu fiz alguma coisa, eu não fiz nada. Eu simplesmente facilitei a conexão para mostrar para os alunos que todo mundo consegue captar as energias, que não existe mistério nisso. Eu só fiz a ponte, eu só liguei um aluno no outro e utilizei os símbolos do Reiki para que eles se sentissem seguros para fazer a captação. Teve também um exercício que eu passei durante um curso, que eu fui aluno nesse caso, que foi muito similar. O professor colocou uma venda nos nossos olhos, colocou venda nos olhos de todos os alunos e começou a separar a gente em pares também, um do lado do outro. Depois ele pediu para a gente descrever traços físicos e tudo aquilo que a gente conseguisse descrever da pessoa que estava ao nosso lado. Eu me lembro que eu cheguei a descrever inclusive a família da moça que estava do meu lado, porque eu senti muito forte a imagem de 2 filhos. Era um casal, um menino e uma menina. Depois ela confirmou que realmente ela tem um casal de filhos. Várias outras pessoas também conseguiram descrever de forma muito assertiva
a descrição tanto física como de traços de personalidade. Então todo mundo consegue captar essas energias, todo mundo consegue criar e captar essas conexões energéticas. Só que no dia a dia, a nossa mente está tão ocupada, está tão ansiosa, a gente está correndo de um lado para o outro, fazendo 1001 coisas ao mesmo tempo, que tudo isso passa batido. E infelizmente, cada dia mais a gente está sendo desestimulado a praticar e aprofundar mais esse lado espiritual, a se aprofundar nos nossos campos energéticos. A vida por si só, ela está exigindo muito. Constantemente a gente tem que estar correndo de um lado para o outro, trabalhando, estudando, arrumando a casa, cuidando dos afazeres do dia a dia. Não sobra tempo. Mas não deveria ser assim, né? A gente deveria cuidar tanto do nosso espírito quanto a gente cuida do nosso corpo. Deveria ter esse tempo reservado, independente do que aconteça, para cuidar do lado energético, do lado espiritual. Isso é essencial. Esse cuidado com a espiritualidade devia ser algo muito mais incentivado desde a infância. Se todo mundo cuidasse mais um pouquinho, pelo menos um pouquinho a mais, do seu próprio campo energético e da sua espiritualidade, eu garanto para você que a crença geral hoje seria totalmente o oposto do que as pessoas pensam. Seria muito mais fácil uma pessoa acreditar que é possível ser influenciado por energias positivas do que, não, mas ser influenciado por energias negativas é muito mais fácil. Porque as portas, os acessos para conversas banais, para assuntos sem conteúdos, para fofocas e para outras tantas situações que vão escancarando as portas para as energias negativas iam estar cada vez mais fechadas, até o momento que não ia ter mais acesso, não ia ter mais abertura para isso. Enquanto a gente estiver preocupado com a fofoca do famoso X que saiu no Instagram, com a nova dancinha do TikTok, com as desgraças que passam no jornal, o campo vibratório vai ter sempre um buraco para ser preenchido com essas energias nocivas. E eu não estou falando que você tem que se alienar do mundo e fingir que não está acontecendo nada, fingir que não tem problema em lugar nenhum. Eu estou falando que aquilo que você alimenta cresce. Existem muitos exemplos de pessoas que com energia positiva, com energia leve, bondosa, caritativa, beneficiaram e beneficiam muitas pessoas. Não precisa ir muito longe, não. Não vou nem citar uma pessoa famosa, uma pessoa específica, porque eu tenho certeza que você conhece alguém que quando chega num lugar, chega num ambiente, deixa tudo mais leve. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim, que quando chega, transforma tudo em mais agradável. Quando você recebe reiki, um passe energético, um passe magnético ou espiritual, quando você vai numa benzedeira, quando vai na igreja, numa meditação, numa aula de yoga, todas essas formas, dentre tantas outras, tá? Existem muitas maneiras de fazer isso, mas são formas, são maneiras de se beneficiar de energias positivas. Porque já existe um preparo energético, o ambiente já é propício para que você receba energias mais sutis. Mas é muito importante ressaltar que não adianta nada chegar em nenhuma dessas ocasiões e ficar com um pensamento negativo, bloqueando o acesso da energia. Ficar pensando nos problemas que deixou em casa, ficar pensando nas tarefas que tem para fazer, nas notícias ruins que viu na TV. Não adianta, você bloqueia o acesso à energia. Você pode estar meditando com um Buda no meio de uma mata virgem. Se você tiver com o pensamento aberto, receptivo, você vai receber. Se você não estiver aberto e não estiver receptivo, você vai sair de lá da mesma forma que você chegou. Pensa num aparelho de rádio. Quando você quer ouvir uma estação X, você sintoniza na frequência dela. Quando quer ouvir outra estação, você muda a sintonia. Se você coloca numa frequência que não é transmitido nada, o rádio fica mudo. Se você vai receber uma vibração energética e fica em outra sintonia, não vai receber nada. Então, eu vou te dar algumas dicas práticas para que você consiga se sintonizar com energias mais elevadas. Anota aí. Bom, a primeira eu já falei, acho que ficou bem claro aqui, que é fugir de assuntos negativos, fofocas, músicas com conteúdo sexualizado ou banal, e isso se estende também para filmes. Tem muito filme legal por aí. Mas se você ficar consumindo só filme de terror, vai vibrar numa energia inferior. Então procure músicas, filmes, conversas edificantes.
Segunda dica é praticar uma coisa que muita gente tem preguiça, que é leitura de livros edificantes. Não adianta, se você quer se conectar com boas energias, você precisa praticar o hábito da leitura de conteúdos que sejam ligados a ela. Não tem como você se conectar com uma coisa que você nem sabe como funciona, né? Então procura livros como O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, O Domínio de Si Mesmo pela Autossugestão Consciente, de Emile Coué, todos os livros da Cristina Cairo, enfim, tem uma infinidade de livros bons por aí. Mas não se esqueça de sempre procurar aqueles que sejam de fontes confiáveis, por favor, tá? Terceira dica é cuidar dos hábitos. Sim, os hábitos são muito importantes, são essenciais para que você consiga se conectar com as energias. Se você é uma pessoa presa a vícios, como abuso do álcool, do cigarro, drogas, sexo ou até mesmo do celular, isso vai atrapalhar significativamente esse processo. Não é tão difícil entender aqui. Imagina que você vai procurar um terapeuta para cuidar das suas questões psicoemocionais. Quando você conhece o terapeuta, você descobre que é uma pessoa que fuma compulsivamente, tem problemas com bebidas e com drogas, leva uma vida cheia de abusos. Você confiaria numa pessoa dessa para cuidar de você? Os hábitos dizem muito a respeito do que você é. Cuidado também com as comidas. Não precisa virar vegano, tá? Mas maneirar no abuso é sempre bom. Seguindo com a quarta dica, nós temos uma bem simples, que é conhecer alguma prática energética. A sua vida vai mudar com toda certeza, eu garanto para você. Eu sempre recomendo que se conheça o Reiki, porque é uma prática totalmente neutra. Ela não tem relação nenhuma nem com religião, nem com sistema filosófico. Por isso que ela é tão acessível. Qualquer pessoa que queira, que tenha interesse, pode aprender e se tornar um reikiano. Então não tem nenhuma limitação para se tornar um canal de reiki. Quando você aprende uma técnica energética, quando você consegue entender como é o funcionamento dessa prática, você consegue se policiar muito mais para não entrar na vibe de energias negativas. Você consegue se sintonizar com algo superior com muito mais facilidade. E a quinta e última dica é praticar. Não adianta. Se você quer se conectar com energias positivas, precisa aprender a se sintonizar e praticar constantemente. É igual atividade física. Se você não fizer sempre, vai atrofiando, vai enfraquecendo. Então precisa treinar. E tem que ter muita, mas muita paciência, viu? Porque se você tiver pressa, vai ficar ansioso, vai ficar desesperado querendo se conectar com seres de luz do dia para a noite e você vai estar indo totalmente na contramão. Então relaxa o pensamento e pratique. Quer outra dica? Pratica a técnica Mindfulness. Além de acalmar a ansiedade, vai te ajudar a se conectar com boas vibrações. Se você não ouviu, volta uns episódios aqui. Tem um episódio específico sobre Mindfulness e tem um áudio para você fazer o exercício em casa em poucos minutos. Então você deve ter percebido que são 5 dicas muito simples. Não tem nada de absurdo, não tem nada que exija conhecimento prévio, características específicas, habilidades exclusivas. Não tem nada disso. Todo mundo consegue fazer. A forma de sentir a energia é diferente de pessoa para pessoa. Cada um sente de um jeito, de uma forma específica. Eu, por exemplo, vou falar por mim. Eu sinto muito a captação da energia, principalmente pelo chakra auxiliar que a gente tem na base da nuca. É um chakra auxiliar do chakra frontal, que é totalmente ligado a percepções, intuição e mediunidade. Não necessariamente você vai sentir exatamente igual a mim, tá? Deixando bem claro isso daqui, eu só estou falando da forma como eu sinto. Tem gente que sente formigamento, tem gente que sente pinicando alguma parte do corpo, calor, frio. Então você precisa refinar a sua percepção e entender qual é a forma que você consegue captar, qual é a forma que você sente a energia. Qual é o sintoma físico que, para você, vai ser o sinal de que você está sentindo a energia positiva chegando? Com o tempo, com a prática, você vai refinando tanto essa percepção e vai sentindo muito mais facilidade.
O pensamento é extremamente importante. A intenção é o que conta. O maior trabalho de magia que alguém pode fazer é um pensamento muito focado, com uma intenção ardente. Uma das maiores influências benéficas energéticas, você sabe qual é? É a de uma mãe desejando o bem do seu filho. Ela pode não conhecer nada de energia, ela pode inclusive nem acreditar nisso. Se ela tiver um desejo ardente, um desejo positivo direcionado para os seus filhos, você pode ter certeza que ela vai estar enviando uma carga energética tão positiva, tão grande, mas tão grande, que não tem energia nociva que se sustente. Você já deve ter tido a experiência de estar pensando em alguém e de repente o telefone toca e, para sua surpresa, é justamente a pessoa que você estava pensando, não teve? Isso é uma conexão energética. O pensamento agindo, vibrando, emanando energias e foi captado por outra pessoa. Já existem estudos sobre a eficácia do poder da oração, que foi desenvolvida numa ala de hospital, onde para algumas pessoas, para um grupo de pessoas, foi direcionada a oração. Para outros, não. O grupo que recebeu as orações apresentou uma melhora significativa, enquanto os outros não tiveram os mesmos resultados. Então você pode captar ou emanar energias, afetar ou ser afetado. Quando você chega em um ambiente pela primeira vez, você quer causar uma boa impressão, não quer? Você se veste bem, se arruma, passa um perfume, e por que não causar uma boa primeira impressão energética também? Já que todo mundo pode sentir, você com certeza vai influenciar alguém em maior ou menor grau. Além de beneficiar quem estiver ao seu redor, você também se blinda contra ataques de vampiros energéticos. E se você ainda não ouviu esse episódio, depois volta lá para ouvir. Então o poder do pensamento é muito maior do que a gente acredita. Quando você tiver um desentendimento com alguém, procura vibrar positivamente por essa pessoa. Quando você precisar passar por uma situação delicada no trabalho, no relacionamento ou com a família, já vai vibrando positivamente por essas pessoas antecipadamente. Isso vai amenizar muito essa situação. Da mesma forma que a gente vibra durante a oração, aliviando sintomas de pessoas, de doentes, a gente pode usar esse poder de vibração positiva para se beneficiar e beneficiar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, use o pensamento como uma ferramenta de vibrações positivas que eu tenho certeza que vai te beneficiar muito. Se você alimentar pensamentos negativos por um desentendimento, por um problema que você está passando, você pode ter certeza que aquele problema vai aumentar, ou pelo menos vai se estender. Então procura fazer o oposto. Pensa positivo, vibra positivo, e eu tenho certeza absoluta que isso vai amenizar a situação. É a famosa história do lobo que a gente possui dentro da gente, os dois lobos. Você possui um lobo bom e um lobo mau. Quem vence essa briga? Aquele que você alimenta. É exatamente isso. Essa analogia é perfeita nesse contexto. O que você quer alimentar na sua vida? O lobo bom ou o lobo mau? Então não esqueça que depende só de você. Ninguém pode fazer esse esforço por você. Assuma o controle da sua vida, assuma as responsabilidades por isso e pratique o pensamento positivo, pratique leituras edificantes, busque se conectar com pessoas, com assuntos, com temas interessantes, praticar a sua sensibilidade, use de todos os recursos que você dispõe. E se possui alguma coisa a mais, use a seu favor. Se você não possui alguma coisa, vai atrás, procura saber, procura se conectar com tudo que você precisa. Não é tão difícil assim, não é impossível. Qualquer pessoa consegue fazer. Lembra do exercício que eu fiz com os meus alunos de Reiki? Todo mundo consegue captar as energias. É questão de prática, de treino e de paciência. Então, se você quer influenciar beneficamente alguém, já envie esse podcast para algum amigo, me segue nas redes sociais, @Guilherme Bioto, e a gente se encontra no próximo episódio para colocar a terapia em dia juntos. Até lá!